Meus amores, uma boa noite a todos e vou falar aqui do sonho do arrebatamento, né, que é um sonho de alerta, é algo que ainda vai acontecer, né. Meus amores, ó, uma boa noite, é um bom feriado para todos, né, e vou soltar logo o sonho do arrebatamento, primeiro, antes dos versículos que Deus mandou eu soltar para vocês, é o versículo de alerta também. Meus amores, ó, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Como eu já tenho o costume de olhar pro céu, né, eu fui olhar pro céu. Eu tava olhando pro céu, eu vejo Jesus e os anjos. Aí, quando eu olho pra terra, a terra tava rachada. Eu olhava pro cemitério, aquelas pessoas estavam subindo ao encontro de Jesus. Então, o que é que isso significa? Eu me acordei, né? Isso significa o sonho do arrebatamento. Aí, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente tem que se alertar mais, porque Jesus já tá voltando, né? Eu estava meditando bastante meditando bastante, né, sobre as coisas que tem nas Santas Escrituras e vi que para esse tempo ele ser construído, a volta de Jesus está mais perto do que vocês possam imaginar. Para esse tempo ser reconstruído, Jesus tem que aparecer nas nuvens para poder mexer com todas as nações e eles pegarem a liberarem o templo de Israel para ser feito. Porque vocês sabem que esse templo de Israel não vai ser feito assim, sem ter algum sinal muito grandioso no céu que mexa com todas as nações. Mexendo com todas as nações, aí começa aquilo que está falando no Apocalipse, quer dizer que já começou, né? Mas para isso, o povo acreditar em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e para esse segundo templo ele ser construído, com certeza Jesus vai precisar aparecer nas nuvens para que aquele povo acredite em Jesus, que você sabe que nem todas as pessoas de Israel, nem daqueles outros países, não acreditam em Jesus, né? Por mais que Jesus fez muitas coisas pelo povo, deles mesmos, mas eles não acreditam em Jesus. Aí o que é que pode suceder para isso acontecer? A construção do segundo templo. Na hora que Jesus aparecer no céu, eles vão ver que Jesus é o Filho de Deus. Aí todas as nações vão fazer de tudo para poder, como é que eu quero dizer? Para poder fazer o segundo templo para as pessoas de Israel, que é o povo que a promessa de Deus está sobre ele, para que eles adorem Deus lá nesse templo. E vai ser lá que o falso profeta vai reinar e vai fazer estátua de escultura para que aquele povo, para poder onde Deus habita, ele colocar a imagem de escultura lá para que todas as pessoas se curvem perante a ela. Aí outra coisa erradíssima, aquele templo que vai ser construído para o pessoal adorar a Deus, vai ser novamente feito esse tipo de atitude, né? Tirando as coisas do nosso Pai. Mas para isso vai ter o livro todinho do Apocalipse para as pessoas passar por esse tipo de aflição. Depois da vinda de Jesus. Jesus não vai custar muito, não. Jesus está bem pertinho de voltar já. Daqui a pouco, antes de Jesus vem, o templo se constrói e tem toda aquela rebelião que tem no livro de Apocalipse contra aquele povo de Israel, contra as outras nações que vai ficar a favor de Israel também, porque você sabe que tem muitas pessoas que é fiel a Deus, fiel a Jesus, mas você sabe que nem todo mundo vai subir. As pessoas que vão ficar, elas vão fazer de tudo para ter a salvação, porque vão ver Jesus no céu. Aí vão acreditar que Jesus é o Filho de Deus e vão acreditar que Jesus é real e Jesus prometeu voltar e Jesus voltou, né? Eu já me acostumei, quando eu faço as coisas de Deus desse jeito, mas não tem problema não. Vou pro versículo, já entreguei, já falei a minha mensagem, né, do que eu tinha que falar para vocês. E Deus espera, sabe, de todas as pessoas de arrependimento, perdão, para que mude muitas coisas, né? Para que mude muitas coisas. Versículo 7, como eu falei para vocês, que Deus sempre fala no versículo 7. Deus está falando mesmo. E no versículo 8 também, e no versículo 9. Esses 3 versículos eu vou ler em seguida para vocês. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu escutei essa palavra do meu pai e ainda estou anunciando para vocês.
Mas o versículo 8 aqui pega pesado para todas as pessoas que não faz a vontade do nosso Pai, e Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas, o sangue dessas pessoas vai cobrar justamente daquelas pessoas que têm a palavra de Deus, que é o ensinamento e não ensina. Olha esse versículo 8 aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Ezequiel 33. Olha o versículo 8. Esse versículo 7, Deus está dando uma ordem, mandando a pessoa cumprir. Olha o versículo 7, que é que ele vai dizer com as pessoas que não fazem o que é para fazer, ó. Se eu disse ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falarás, para dissuadir, ao ímpio do seu caminho, morrerá. Ele está mandando aqui a gente falar com vocês, para vocês se arrepender dos caminhos de iniquidade que vocês faz perante a Deus. Deus está pedindo para a gente conversar com vocês sobre isso. Por isso que nos meus vídeos eu sempre falo com vocês, para vocês voltar a Deus e aceitar Jesus. E se arrepender, e o caminho é Jesus. O versículo 8, parei. Suade ao ímpio do seu caminho, morrerá. Esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei das tuas mãos. Tá vendo o sangue dessas pessoas que são ímpios, e a gente está com a palavra de Deus, Deus dá uma ordem para a gente pregar. Se a gente não pregar, não fala para vocês se arrepender, Deus vai querer o sangue de vocês das mãos da gente. Só que eu não vou pagar preço não, eu estou falando com vocês. Aceita Jesus, se arrepende, se curva perante a Ele, jamais se curva perante irmãs de escultura. Se curva perante a Ele e pede perdão a Deus, deixa do mau caminho e segue a Deus, segue a Jesus. Presta bem atenção. Vocês estão vendo o que Deus está dizendo aqui? Que Deus vai cobrar das nossas mãos o sangue das pessoas que a gente não pregou. Mas eu estou pregando, presta atenção, estou falando com vocês. Vocês aprendem a escutar quando o Espírito fala com a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é eu e é você. Terminei o versículo 8, agora vou passar para o versículo 9. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá. Olha, Deus está falando aqui muito sério para a gente falar com vocês. Se vocês não se arrepender do mau caminho de vocês, Deus está dizendo que vocês vão morrer. Está aqui na Santa Escritura. O versículo é Ezequiel 33, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. Deus está dizendo que a gente falar isso com vocês. Se vocês não escutar, a gente tá, Deus está dizendo aqui que vocês vão morrer. Presta atenção, eu estou falando que tem na Santa Escritura. Eu não posso tirar uma palavra dessa daqui, nem tão pouco posso aumentar. Eu vou ler de novo do começo para vocês entenderem o que é que Deus está dizendo. Deus está dando uma ordem, gente, para a gente conversar com vocês, para vocês se arrepender dos pecados de vocês, dos maus caminhos, e vocês voltar para Deus. Mas se vocês não quiserem voltar para... Se a gente não fizer isso, no versículo 8, Deus está dizendo que vai requerer das nossas mãos o sangue de vocês. Só que eu não vou pagar um preço desse não, eu estou falando com vocês. Se arrependa, buscar Deus, buscar Jesus. Jesus é o caminho, vocês só vão para o céu se vocês se arrepender. E se vocês aceitar Jesus e se caminhar corretamente no caminho de Jesus. Não é só aceitar Jesus com a boca não, tem que seguir Jesus, seguir. Deixa eu continuar o versículo 9. Mas se advertireis o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, tá vendo aí, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tá vendo o que Deus está dizendo? Se a gente falar com vocês,
a gente falar com vocês não se arrepender, a gente já fez a parte da gente. Deus está aqui, ó, vou ler aqui o final, só o final desse versículo 9, ó. E ele não se converter não se converter do seu mal, se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tá vendo, mãe? Se a gente pregar direitinho e fazer a vontade do nosso Pai, a gente está livre desse compromisso. Mas se a gente não pregar direitinho e fazer a vontade do nosso Pai, nós só não está livre não. Tá vendo aí o que está dizendo na Santa Escritura? Tem que pregar corretamente, fazer a vontade do nosso Pai e chamar vocês ao arrependimento. Arrependimento mesmo, é arrepender dos pecados, das iniquidades que as pessoas cometem perante a Deus. E se voltar para Deus, aceitar Jesus, e Jesus aceitar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Caminha com Jesus, aceita Jesus, caminha com Jesus, para que tudo vá bem com vocês. Meus amores, é isso que eu tenho para entregar para vocês, fora o sonho do arrebatamento, que vocês sabem que Jesus já está bem pertinho de voltar. E esse sonho que eu tive com Jesus, eu não tive só um sonho, eu tive 2 sonhos com Jesus Cristo. Primeiro foi esse do arrebatamento, já é o que ainda vai acontecer, né? Essa revelação que eu tive com Jesus nas nuvens, eu sonhei com Jesus. Eu olhava para o céu e via Jesus em cima das nuvens. Aí do lado dele tinha uma carreira de anjos. Eu olhava para a terra estava rachada. Eu olhava para o cemitério, aquelas pessoas que estavam subindo ao encontro de Jesus. Eu me acordei. Aí eu fiquei imaginando, isso é o sonho do arrebatamento e Jesus vai querer que eu conte. Foi isso que aconteceu. Ele quer que eu fale com vocês, para vocês se alertar que Jesus já está voltando. Esse templo de Israel, ele não vai ser construído enquanto Jesus não voltar. Quando Jesus voltar, que ele vai ser construído, porque essas nações com tanta briga, tanta guerra, acho difícil elas liberar para fazer esse templo. Vão liberar quando eles verem Jesus Cristo no céu, nas nuvens, junto com os anjos. Todo mundo vai crer em Jesus. Aí vão fazer a vontade de Deus, como Jesus disse, né? Só por um período de tempo. Aí eles vão se revoltar contra Deus tudo de novo. Tudo que tem no Apocalipse vai se cumprir. E vão profanar o templo de Jesus, o templo sagrado de Deus. Vão profanar aquele templo que vai ser construído. O terceiro templo vão profanar de novo. E Deus vai mandar mais castigo para a terra. E vocês vão ter que pagar o preço por causa disso. E aquele pessoal que tem Deus também vão pagar o preço, mas Deus está do lado deles. Porque é povo de promessa. Povo de promessa, a promessa de Deus está sobre vocês perante todas as gerações que vocês vivem na face da terra. E não só elas, os outros também, que Jesus ainda disse assim, na boca dele, Jesus disse assim, e não só as ovelhas desse rebanho, mas as que estão longe também desse rebanho, se referindo às outras nações, se referindo aos outros povos. Aquele que crê em Jesus, que escreveu o nome dele no livro da vida, esse está salvo, mas não é só aceitar Jesus, está salvo não. Tem que aprender a caminhar com Jesus, fazer as coisas certas, amar o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus ensinou, vocês devem seguir ao pé da lei, para vocês ganhar a salvação. A salvação, ela nos foi dada, né? Toda a salvação, não foi só a salvação não, foi a salvação, foi a vida eterna de Jesus, né? Foi para o céu fazer moradas para nós. Ele nos deu isso aí, só que mais coisas ele ainda nos deu mais. É porque eu não estou falando nos vídeos. Para vocês fazer o quê? Para vocês aceitar ele, seguir ele corretamente, até a vida dele, até Jesus voltar. Vocês fazendo isso, muitas pessoas vão, no dia do arrebatamento, vão subir junto com ele. Mas se não fizer isso, não vai subir não. Se a igreja estiver lotada, se tiver pessoas que não estão andando de acordo com a palavra de Deus, pode tirar o cavalinho da chuva, não sobe não. Não sobe. Por isso que eu falo para os pastor, é como esse versículo que eu acabei de ler para vocês, que eu já fechei a Bíblia, eu vou já marcar aqui. Esse versículo que eu acabei de ler aqui, ele fala justamente também com os líderes da casa do nosso Pai, para vocês aprenderem a vigiar, porque Deus vai cobrar das mãos e da alma da gente o sangue dessas pessoas. E muitas pessoas que as pessoas são responsáveis, tem que cobrar bem direitinho mesmo, tem que chamar. E outra coisa, eu estava assistindo aqui, eu também assisto muitas coisas de Deus, né? Eu não só leio a Bíblia, não, eu leio e também assisto as coisas de Deus.
E tem muitas pessoas, né, que estão falando, e realmente é verdade, nos vídeos está falando que os anjos que caíram do céu, eles se arrependeram, queriam voltar para o céu, mas para eles não teve mais jeito. E a gente está na terra, a gente tem uma oportunidade. Se você se voltar para Deus, você tem uma chance, uma oportunidade. Mas se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, você não tem oportunidade nenhuma não. Só tem se vocês se voltarem para Deus, do jeito que deve ser. Meus amores, de vez em quando fica amarelo, eu acho que é a luz, porque eu tô te passando mal não. Beijo, amo vocês, fui. E Jesus também ama vocês, tanto que ele se preocupa que ele apareceu para mim em sonho, foi justamente para falar com vocês. Justamente para abrir os olhos de vocês, para a gente pregar mais o evangelho corretamente, para quando chegar naquele dia, Deus não requerer da gente e de vocês, pastor, de vocês, sacerdote, para Deus não requerer de vocês o sangue dessas pessoas que a gente não chamou não chamou o ímpio para o arrependimento. Nós estamos chamando. Cada um de vocês a gente está chamando, pedindo para você aceitar Jesus, para vocês caminhar, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitas coisas a gente ensina nas Santas Escrituras para vocês. Agora, cabe vocês. Não é obrigado vocês a aceitar Jesus, não. O bom era que vocês aceitassem, o bom que vocês caminhassem com Jesus. Mas nem todo mundo quer. Mas o que, é que a gente pode fazer? A gente está fazendo a parte da gente. Cabe vocês ir atrás, né? Beijo, amo vocês. Fui.